Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? O mundo do xadrez está em choque no dia de hoje. Só vai ser falado nisso daqui que acabou de acontecer. Gukesh contra Magnus Carlsen, partida pensada no Norway Chess 2025. Lembrando que eles já se enfrentaram nesse torneio. O Magnus Carlsen acabou vencendo a partida pensada e agora eles se enfrentam novamente. O que vocês vão ver aqui é completamente histórico, tá bom? Inclusive com imagens aqui no final, imagens que vão entrar para a história do xadrez, já entraram. Gukesh, o campeão do mundo, contra Magnus Carlsen, o número 1 do mundo. Partida que começa com o peão do rei E4 jogado pelo Gukesh. Temos aqui E5 pelo Magnus Carlsen, peão rei. Cavalo vem para F3, cavalo C6, até aqui o desenvolvimento padrão, bispo B5, uma abertura Ruy Lopes. E o Magnus Carlsen responde com cavalo em F6, a defesa Berlim. Aqui o Magnus Carlsen já avisou que resolveu a Ruy Lopes jogando a Berlim. Ele fala, já não faz mais nenhum sentido jogar a Ruy Lopes, porque a Ruy Lopes está resolvida. É só jogar a Berlim. Vamos ver isso em ação. Gukesh segue com D3, Magnus Carlsen segue com o bispo em C5 desenvolvendo C3, Roque, todo mundo coloca o rei em segurança e aqui D6 protegendo o peão central. H3 controla a casa de G4, A6 dá a casa para o bispo poder jogar, questiona o bispo. Bispo em A4, H6 evita a entrada na casa de G5. Tudo isso aqui jogado com muita velocidade. O Gukesh jogou até um pouco mais rápido aqui a abertura por enquanto. Torre em E8 foi jogado. O Gukesh aqui parou por um bom tempo para pensar. Magnus Carlsen segue com B5. Aqui provavelmente eles já fora dos seus livros de abertura. Apesar de parecer que a gente já viu ou já jogou essa posição milhares de vezes, né? Sempre tem um detalhezinho nessas Ruy Lopes, assim, sempre tem um negocinho que é diferente. A gente acha que as posições são iguais, mas sempre tem um detalhe. Bispo C2 foi jogado pelo Gukesh, o Carlsen guarda o bispo na casa de B6 e temos cavalo de bem em D2, seguindo a manobra típica da Ruy, que é o cavalo indo lá para F5. Cavalo em E7, o Carlsen também manobra o seu cavalo, A4 atacando a estrutura de peões, também temático de Ruy Lopes. Torre vem para a coluna B. E aqui o Gukesh imediatamente ataca o centro. Magnus Carlsen manobra o cavalo de olho na casa de F4. Cavalo em F1, controla um pouco mais essa casa e vem trazendo também o cachorro. Carlsen joga com C5, ataca o centro. Cavalo diretamente vem para a casa de G3, uma posição bem equilibrada. Gukesh jogou isso com muita velocidade, tem 1h32 minutos aqui, começou com 1h30, jogou muito rápido e o Magnus Carlsen já gastou um pouco mais de tempo. Carlsen segue com o peão toma, Gukesh retoma e o Magnus Carlsen captura o peão de A4, Gukesh captura com o bispo e o Carlsen joga com o bispo B7 pressionando o peão central. D5 fecha a posição, coloca granito nas casas claras e o Carlsen joga com A5, dando um pouco mais de mobilidade para o bispo de casas claras. Bispo vem para E3, aqui atacando o bispo de casas escuras. Bispo C8, melhor lance da posição. Jogada aqui pelo Magnus Carlsen, traz mais uma defesa e também controla mais a casa de F5. E o Gukesh segue com o lance B3, excelente lance. Temos o lance bispo toma, torre toma e o Carlsen ganha acesso à casa de F4. Posição perigosa para o Gukesh, que segue com o lance bispo aqui em C6, um bispo poderoso. No entanto, a posição já é complicada. Por exemplo, o Magnus Carlsen tem que considerar aqui até mesmo a possibilidade de sacrificar o bispo em H3. Por exemplo, se aqui ele sacrifica com o bispo por H3, não foi jogado na partida, já tem 2 peões aqui pela peça sacrificada, fora um forte ataque, né? Poderia seguir dessa maneira... cavalo G5 não, perdão, cavalo G4 aqui, né? Poderia seguir dessa maneira, nada muito claro, com chances aqui para os dois lados, tá? Então vamos supor que queira defender aqui a torre, torre B4, enfim, aqui já vai para umas linhas um pouco fantasiosas, né? Deixando aqui o cavalo, mas não pode capturar o cavalo porque tá caindo a dama, enfim, poderia ir para umas linhas mais fantasiosas. O Magnus Carlsen não é do tipo que vai especular aqui a longo prazo se ele não tiver pelo menos certeza, né, do que ele tá fazendo. Segue aqui com o lance torre B4. Opa, olha aí, aquele lance de repente veio, hein? Será que o Carlsen calculou aquela linha toda?
Vamos ver como é que segue o jogo. Dama C2. E agora, existe o bispo por H3. Será que vai jogar? Nada disso. Magnus Carlsen joga com G6, um pouco mais realista. Controla a casa de F5. Rei H1 foi jogado pelo Gukesh. E bispo em A6. O Magnus Carlsen tem maior domínio das casas. Tem um pouco mais de espaço. O Gukesh segue na luta. Dama em A2 foi jogado pelo Gukesh, colocando uma possibilidade de contrajogo. Bispo D3, o melhor lance da posição, foi jogado pelo Carlsen. Com uma pressão gigantesca aqui para cima do peão central. Gukesh segue com o lance cavalo aqui em D2, trazendo um pouco mais de proteção. E o Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição. H5 vai fazendo a partida perfeita. O Magnus Carlsen já tem uma vantagem muito grande para cima do campeão do mundo, Gukesh. Gukesh segue com dama por A5, captura o peão, temos trocas, dama toma, a torre toma, mas agora H4 é uma pancada para cima do menino Gukesh, que segue com o lance torre A4, atacando aqui a torre em defesa do Magnus Carlsen, indo para uma ideia bastante interessante, porque aqui se você simplesmente capturar e quiser capturar o cavalo, F por G3 traz um contrajogo bacana aqui para as brancas, por incrível que pareça. Por exemplo, aqui o cavalo está atacado, e se você jogar um lance do tipo cavalo E2, está caindo aqui o bispo. Se você tirar o cavalo, cai o bispo. Então as brancas estão aqui de volta numa variante como essa, né? Por isso, o excelente lance aqui do Gukesh. O Gukesh vai mostrando uma resistência ferrenha, mas o Magnus Carlsen encontra o melhor lance da posição. Torre de F em B8, trazendo a última peça que ainda não estava jogando para o jogo, protegendo a sua torre em B4. Gukesh segue com o lance torre em A2, meus amigos. Que ideia é essa? Agora é só tomar o cavalo. Cuidado, continua existindo o mesmo tema. Se você capturar o cavalo, simplesmente peão toma e o cavalo está atacado e o bispo vai estar solto. Apesar de que nessa posição é possível seguir com o cavalo em E2, seguido de cavalo C1, aqui com uma boa vantagem para as pretas. Poderia ter sido jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Mas o Magnus Carlsen acabou não encontrando isso. E segue com o lance rei G7, indo para uma ideia profunda e muito perigosa de rede de mate. A gente vai ver o que o Magnus Carlsen está querendo. Ele está limpando aqui essa fileira do fundo e tem os temas de rede de mate acontecendo no futuro. Gukesh segue acreditando com o lance torre A7. A partida é inacreditável. Continua existindo aquele tema do bispo aqui, do cavalo sobrecarregado. Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição, torre D4, e agora sim ameaçou capturar o cavalo. Gukesh, será que tem saída? Segue com o lance cavalo em F3, atacando aqui a torre no limite. Magnus aceita o desafio, segue com peão por cavalo, deixando aqui a torre. O problema é que cavalo toma, peão toma, e aqui as pretas vão ganhar, né? Vão promover aqui, você vai ter que jogar um torre F3, aqui vai promover, e aqui as pretas estão melhores. Além de tudo, esse cavalo continua atacado. Aqui mesmo que tenha um cheque aqui, alguma coisa do tipo, mas não há com o que se preocupar, né? As pretas aqui têm uma posição aqui. Certamente o Magnus Carlsen consegue levar uma posição dessa para a vitória. Por isso o Gukesh não segue com cavalo por torre e sim com peão por cavalo, atacando agora o cavalo do Magnus Carlsen, que segue com o lance cavalo por H3, exclama, super lance aqui do norueguês. Aqui também seria possível jogar um bispo por E4, uma linha um pouco mais diferente, mas vamos ver como segura a partida. Cavalo toma, peão toma e bispo por E4. Magnus Carlsen tem o controle total aqui da partida. Apesar do material ser igual, questão material aqui tá igual, todo mundo tem duas peças menores, 4 peões, 2 torres. A posição é quase impossível aqui para o Gukesh, porque começa a existir todo tipo de ataque e rede de mate, inclusive aqui. Torres sobrecarregadas, peças chegando. Magnus Carlsen pode pensar em jogar a torre aqui do outro lado, pode pensar em jogar um G5, G4. Vamos ver como segue a partida. Gukesh segue com o lance rei H2. Carlsen pode, nesse momento, simplesmente jogar um bispo por cavalo, seguir com torre cheque, por exemplo, e apostar aqui na descida desse peão e nos temas de mate. Por exemplo, aqui E4 seria uma possibilidade, se torre aqui tentando parar o peão, torre D3. Posição típica do Carlsen, posição típica do Magnus Carlsen, ele normalmente ganharia aqui com esse final. Não sei porque ele não encontrou esse lance. Normalmente aqui o Magnus Carlsen tranquilamente iria jogar. Isso aqui não é a cara do Carlsen, essa linha é a cara do Carlsen, ficar com 2 peãozinhos a mais aqui, jogar mais uns 40 lances e ganhar. No entanto, isso não acontece. Magnus Carlsen vai para uma ideia muito interessante,
faz o lance torre D1, vai criando uma rede de mate, porque agora esse cavalo não pode se mexer, e o Carlsen vai querer jogar G5, G4, e se abrir aqui, lembra? Aquele rei G7 vai abrir rede de mate. Gukesh tem uma posição muito complicada, vai para o único lance da posição, G4 dando a casa de G3 para o rei. Magnus Carlsen, mais uma vez, pode ir para a ideia do bispo para o cavalo, avançar aqui o peão, poderia seguir tranquilamente dessa maneira, com a ideia do torre D3, provavelmente está ganho. Mas Magnus Carlsen prefere jogar com bispo por peão. Ok, um excelente lance, coletando madeira, colocando no bolso, ficando com um peãozinho a mais. Tudo bem. Gukesh vai para as trocas, bispo toma, cavalo toma. E nesse momento a torre está atacada. E eu estava acompanhando a transmissão do Chess 24, onde a gente tinha ali David Howell, Tânia, mestres internacionais, grandes mestres, narrando a partida. E todos dizendo que a essa altura o Gukesh já poderia abandonar. Já pode abandonar, porque agora existe uma pressão aqui no peão de B3, a torre está atacada, o peão vai avançar, o cavalo vai para F4, pode abandonar. Mas o Gukesh segue na luta, ele vai para uma ideia torre E2, controla aqui a sétima horizontal, Magnus Carlsen segue com o lance cavalo em F4, atacando a torre, torre C2 foi jogado pelo Gukesh. E aqui, apesar de ser possível capturar o peão em B3, atacando o cavalo e atacando o peão, também é possível pensar num torre H8 aqui indo para o mate, mas é possível defender com o cavalo G5. E o Carlsen começa a ficar um pouco preocupado com esse contrajogo agora do Gukesh, porque aqui o ataque já não encaixa mais e o contrajogo das brancas é violento. Que mais dá para pensar em jogar? Torre por peão? Talvez seja a melhor linha, ainda assim difícil de encontrar os melhores lances, teria que encontrar um torre de D em D3 e deixar o contrajogo chegar. É difícil de jogar isso aqui, difícil de você, aqui tá ameaçando mate, mas aqui teria torre H3, aqui a gente já vai para um território nebuloso aqui, né? Teria que encontrar essa linha, mas o tempo dos dois já tá caindo. E aqui sim o Magnus Carlsen tem alguma vantagem, apesar da qualidade a menos. Olha a reviravolta, olha a luta aqui do Gukesh. Por isso o Magnus Carlsen aqui começa a pensar, e de repente aquilo que estava na mão dele, aquela vitória, o domínio da partida, já não existe mais. Aqui já virou uma situação complicada. Magnus Carlsen segue com o lance rei F6. Uma ideia interessante, vai tentar trazer o rei para o meio do tabuleiro, vai sair dessa rede de mate. Gukesh segue com o melhor lance da posição, H4 exclama, dando suporte para o cavalo, para a casa de G5 e o contrajogo está chegando. Magnus Carlsen, assustado, segue com o lance rei E6, ainda assim um excelente lance. Boa ideia do norueguês. Gukesh segue com o contrajogo, cavalo G5 cheque, o rei vai para a casa de D5, o único lance da posição, porque rei F6 está levando mate. Caraca, meus amigos, quem der mate primeiro ganha. Magnus Carlsen segue com o lance rei D5. Anotou essa dica? Quem dá mate primeiro ganha. Torre em A5 foi jogado pelo Gukesh. Magnus vai levando o rei para o tabuleiro. Uau! Único lance da posição. Torre A4 com cheque. O rei chega na casa de D3. Olha onde veio parar o rei do Magnus Carlsen. E o Gukesh joga o lance torre F2. Uau, meus amigos. Magnus Carlsen tem um tempo aqui para respirar, para tentar achar algum lance. Tem 3 minutos no relógio. Poderia tentar um torre H8 aqui, por exemplo, mas ele vai para essa ideia do F6. E esse é um erro grave. É um erro grave. De repente o Gukesh não jogou esse lance à toa, não. O Gukesh está de volta com o lance torre F3, meus amigos. Poderá ele achar esse lance? É o único lance da posição. Torre F3 foi jogado. Magnus Carlsen segue com o lance rei em E2. E agora, Gukesh, o que fazer? Porque o cavalo está atacado. Se o cavalo sair daí, cai a torre. Mas o Gukesh no limite segue aqui com o lance torre A2. Também teria torre E4 aqui. Gukesh segue com o lance torre A2 com cheque. Magnus Carlsen no limite cobre aqui de torre. Gukesh segue com torre toma, rei toma e de repente cavalo em E4 foi jogado pelo Gukesh. Magnus encosta o rei aqui na torre. Rei G3 foi jogado pelo Gukesh. E o Magnus Carlsen ainda tem uma posição boa aqui. Segue com D5, atacando o cavalo. Cavalo por F6 foi jogado pelo Gukesh e o Magnus Carlsen vai para o lance torre em F8, atacando o cavalo. Gukesh segue com torre F2, cheque. Uau, meus amigos. Magnus Carlsen rei E1, para evitar aqui qualquer tipo de repetição.
Gukesh joga com cavalo D7 atacando a torre. Magnus Carlsen não tem muitos lances bons, talvez torre E8 aqui defendendo o peão. Ainda assim complicado, porque se você jogar aqui, acho que o Carlsen estava tentando calcular isso, né? Cavalo toma. E aqui eu não sei se o Carlsen consegue mais ganhar, mas pelo menos ele não perde aqui numa situação como essa. Poderia seguir dessa maneira com uma situação perigosa, chances para os dois lados. Por isso, mas ainda assim seria possível jogar esse lance. Os computadores falam que é possível um G5, meio complicado de achar um G5 aqui com a torre atacada. Não vou nem querer analisar isso aqui, lance de computador. Qual que é a linha da máquina aqui, ó? G5 ganha aqui, ó. G por H4 ganhou. Porque esse rei por H4 toma a torre, esse rei F3, E4, né? Que isso, cara. Uma linha bem mentirosa aqui da máquina. E não para mais o peão, né? Um negócio fantástico aqui da máquina. Mas o Magnus Carlsen segue com o lance cavalo em E2. Um erro grave, cara. Porque agora o Gukesh tem torre por cavalo seguido de cavalo por torre. Magnus Carlsen não é comum a gente ver ele errando desse jeito. Caraca, Magnus Carlsen vai fazendo os lances com as mãos tremendo, meus amigos. O que será que esse homem teme? Será que descobrimos o calcanhar de Aquiles finalmente de Magnus Carlsen? Será que Gukesh descobriu o calcanhar de Aquiles do Carlsen? É difícil ver as mãos do Carlsen tremendo. É muito difícil ver as mãos do Carlsen tremendo. Aqui, nitidamente, as mãos do Carlsen estão tremendo e muito. Gukesh segue sem perdão. Torre por cavalo. Agarra a sua oportunidade, mas se acalmem. O final ainda é muito difícil. Magnus Carlsen segue com o rei por E2, cai a torre, mas o Carlsen não se rende fácil. O peão passado dispara, o Carlsen pode fazer dama. Gukesh tem uma linha tênue, segue levando o cavalo, o peão dispara, o cavalo tenta parar. E o Magnus Carlsen agora com todo o cuidado do mundo joga o lance rei E3. Também seria possível jogar aqui um lance D2, mas mesmo que você promova aqui, vai levar um duplo de cavalo. Talvez tentar promover para cavalo, mas as brancas ganham aqui. As brancas têm um peão a mais aqui, vão acabar ganhando. Por isso o Magnus Carlsen faz o lance rei E3. Uau! E o Gukesh só tem um lance que ganha agora. Qualquer outro lance não vai funcionar. Por exemplo, se jogar cavalo aqui por peão já não funciona. Porque apesar de ter H5 aqui que é assustador, aqui o Magnus Carlsen também está promovendo. E aqui esse final é difícil das brancas ganharem. O Carlsen aqui eu creio que ele consiga... Ele ainda promove com cheque aqui. Consegue segurar esse final, vai conseguir empatar. Portanto, depois desse rei E3, só tem um lance que ganha e o Gukesh encontra, meus amigos, e não é fácil. Cavalo em A4. Fala assim, por que não avançar aqui o peão? Primeiro porque as brancas estão promovendo pra cá. Peguei você. Peguei você. Cuidado dessas partidas com o tempo acabando que o cara promove pra cá, viu? O cara promove, pega a dama, você fala, o que aconteceu? Mas era eu que promovo pra cá, cuidado. Agora, você fala, por que não disparar, né? Tem que jogar esse lance pra tentar parar o peão. O cavalo aqui em B2, de repente. Único lance da posição jogado, cavalo em A4. Magnus Carlsen dispara o outro peão, agora E4 foi jogado, mas o Gukesh relembra agora o Magnus Carlsen que ele tem uma maioria de 2 contra 1 na ala do rei, que se converteu num peão passado. Carlsen joga com o rei D2, chacoalhando as mãos. Cavalo B2 jogado pelo Gukesh, controlando a casa de promoção. Magnus Carlsen dispara o outro peão. São 2 peões passados e conectados na cesta horizontal. O Gukesh só tem um lance agora. Todo lance perde, exceto o que ganha. Vocês entenderam bem. Todo lance das brancas aqui perde, exceto um, que ganha. O Gukesh encontra, meus amigos. Cavalo C4 com cheque. Uau. Não se esqueçam que esse peão está quase promovendo. O rei tem que continuar defendendo esse peão. Por isso o rei E2 foi jogado. Mas agora o Gukesh segue com o lance rei em F4, meus amigos. E nessa posição, Magnus Carlsen, com esse peão caindo e o cavalo dominando a casa de promoção, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. E não só isso. Veja o drama, os momentos finais. Uma imagem que vai entrar para a história. O soco na mesa que o Magnus Carlsen vai dar aqui. Nesse momento, prestem atenção aqui no que vai acontecer. Aqui as imagens. It's a race and there we go. He starts the race, pawn to H5. He reaches for the queen, Gukesh. That is symbolic. He's about to promote to a queen. It's another pawn race between these two. Magnus, though, lacking the knight, lacking the time. He's one move too slow. Look at his hand shaking, Magnus Carlsen.
As mãos tremendo. Carlsen is about to lose to Gukesh. This is O tempo caindo. unbelievable. What a turnaround. Uau. Yeah, but does he have to be Wow. careful here, Gukesh? Okay, he moves the knight to b2, finding all the right moves. Olha a In mão. the end, it's going to be the B3 pawn that's going to win the game for Gukesh. Wow. The queens are going to be traded off if Gukesh has calculated Wow. this knight line all the way. Whoa. Oh my goodness, God. signs. Magnus banged the table and the pieces fell over. Look at that devastation from the world Nossa number one. Senhora. Turnaround. Historic moment. Gukesh Wow, wins meus against amigos. all the odds. Gukesh Wow. Jomaraj. Uau, meus amigos, um momento para entrar para a história. Esse soco na mesa do Magnus Carlsen, o número 1 perdendo para o campeão mundial na partida clássica. É claro, a gente percebe a superioridade ainda do Carlsen em relação ao Gukesh. Na minha opinião, postem aí nos comentários, né, se vocês concordam ou discordam. Na minha opinião, ainda é indiscutível a superioridade do jogo do Carlsen, mas essa partida mostrou, né, o espírito guerreiro do Gukesh, e o Carlsen não pode subestimar, não, o campeão do mundo, né? Uau, meus amigos, vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Surreal essa partida, surreal. 93,4% de precisão para o Gukesh, 89,5% para o Carlsen. Olha esse gráfico, cara. O Gukesh realmente aqui mostrou um espírito de luta muito gigante, conseguiu virar um jogo contra o Carlsen, que é o maior jogador de finais da história, que é o número 1 do mundo. Um feito impressionante aqui do Gukesh. Magnus Carlsen não vai ter uma noite fácil. Com certeza a esposa vai ter que ajudar muito aí o Magnus Carlsen hoje, né? Relembrar das coisas boas, da família que tá por vir, né? E de que ele ainda é o número 1 do mundo. Vai ter que acalmar ali, amansar a fera, porque a fera saiu braba daí, saiu braba hoje. Meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui. Tá de parabéns aí, Gukesh. Vamos até olhar aqui a classificação, né? Antes de encerrar aqui o vídeo. Vamos olhar aqui a classificação do torneio. Porque isso muda tudo, né? O Carlsen estava prestes a encerrar o torneio aqui praticamente, porque ele ia ganhar 3 pontos na partida clássica. Magnus Carlsen continua na liderança, mas ele ia ser o líder isolado aqui com 12,5 pontos, né? O Gukesh ia estar lá na última colocação, né? E agora ia estar em último. O Gukesh ia estar em último. Agora o Gukesh está em terceiro. O Carlsen continua líder, mas não é mais o líder isolado, né? E eu acho que o rating deu uma mexida. Vamos ver, deve ter dado uma... Vamos olhar o rating também. Vamos olhar a dinâmica aqui dos ratings no 2700chess.com. Eu acho que o Gukesh aqui agora, ó... Número 5 do mundo, Gukesh. 2.700. Cara, ele tá quase passando o Erigaisi por 0,1. Ele vai se tornar o número 4 aqui do mundo. E muito em breve pode buscar o Caruana, né? E o Magnus Carlsen, mesmo assim, continua com o rating intacto aqui no torneio, né? O que é bastante interessante. Porque... pera um pouquinho. Mudou. Tá atualizando ou não? Deixa eu ver. Acho que deu pau aqui. Tá todo mundo no site do 2700 Chess. Então, depois a gente... Entra de novo aí no próximo vídeo para ver a dinâmica, tá bom? Acho que não tá atualizado aqui. Ou então tá, mas não tá dando para ver os detalhes aqui. Deve estar todo mundo aqui querendo ver isso. Meus amigos, por hoje é... aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!